Outra coisa que eu aprendo da história de Jacó. Você pode até nascer como o enganador, mas você não precisa terminar como enganador. Você pode nascer como Jacó, mas terminar como Israel. Outra coisa que eu aprendo da história de Jacó é tendência não é determinismo. Eu encontro várias tendências aqui do engano, do passar a perna do outro, de enganar e ser enganado. Mas não precisa ser assim. José não enganou. E a última coisa que eu aprendo, aliás, a penúltima coisa de Jacó, a última vai vir daqui a pouquinho. Você perguntou em determinado momento, cara, eu vi a história de José, onde é que José errou? José errou. E embora hoje o José não seja o tema, só vejo uma possibilidade, mas vamos ver. Eu vou falar de pelo menos 3 erros de José. 3? 3 erros de José. Tô curioso, então. E por que eu vou falar? Porque tem a ver com Jacó. O primeiro erro de José, ele não foi sábio para lidar com o preferencialismo do pai. Perfeito. Esse é o erro que eu imagino. Você entendeu? Ele pegou a roupa, ele ficou exibindo pros irmãos, foi contar Falou a do história. vocês vão tudo se prostrar Esse pra erro mim. dele. Porque nem todos os erros são morais. Faltou sabedoria. Faltou sabedoria. Segundo erro dele, naquele momento que ele ainda não tinha se revelado para os irmãos, ele arriscou a própria saúde e a vida do pai. Porque ele já sabia que o pai estava idoso, de luto, e ele ainda força que os irmãos tragam Benjamim. Verdade. E o irmão fala assim, não, se a gente trouxer, o meu pai vai morrer. Não quero nem saber, eu quero Benjamim aqui. Ele arriscou. Ele foi até o extremo ali, eu não faria uma coisa dessa. Ele deu uma abusadinha. Esticou a corda. Ele esticou a corda ali. Ali tem o lado humano. Por mais que ele perdoou os irmãos e reconciliou, ele tem um momento ali de... vou mastigar um pouquinho aqui em banho-maria. E terceiro erro de José é que inclui o Jacó. Deus começa toda essa história com o chamado de Abraão para largar a terra e ir para a terra da promessa e ali se estabelecer. E ele se acomodou. E José, no final, talvez incentivado pelo faraó, traz seu pai pra cá, não vai embora daqui não. Porque, veja bem, o Labão Isso é uma pergunta que eu ia fazer. O Labão não queria abrir mão do Jacó. Olha de novo, outro padrão. Por que o Labão não queria abrir a mão de Jacó? Porque Jacó era o cara que trazia dinheiro para ele. Sim. O faraó também não queria abrir mão de José. E José podia ter ido embora do Egito. Ele não é escravo mais. E provavelmente, pelo José pedir pra Jacó ficar lá, e ele tava tão emocionado, ele falou assim, pô, se meu filho favorito pediu pra eu ficar, eu vou ficar. Exatamente. Vamos supor que eu fosse seu irmão e eu tô morando lá em Vitória, no Espírito Santo. Aí você fala assim, Rodrigo, puxa, cara, eu quero ser perto aqui, eu quero que a Eloá e que a Sofia cresçam com o tio perto e tudo mais. Cara, muda aqui pra Alphaville, eu vou te ajudar e tudo mais. Aí eu pego e largo o Espírito Santo e venho ficar pra cá, mas não porque seria meu interesse, é mais interesse seu. Você tá entendendo? Porque tanto que os meus sogros morassem ali no meu condomínio, que eles moram em Belo Horizonte, é tão bom ter a presença deles ali pra ajudar a criar minha filha. Então, o José, eu não posso deixar o Egito, o faraó vai ficar chato, trabalhando pra ele aqui e tudo mais, mas o faraó tá fazendo um convite, pai, você não quer vir morar aqui, não? Aí esse último erro, eu ponho a metade em cada conta. Não, aí tá erro. Né? Aí tá erro. Aí Jacó vem com os filhos dele todos, começam a residir no Egito, sendo que o lugar deles era em Canaã. Eles já tinham adquirido terras em Canaã. Havia propriedade de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó ali, tinha terras enormes em Canaã. Eles praticamente abandonam as terras deles em Canaã para ficar no Egito, para depois de algumas gerações virar escravo do Egito. E só sair de lá por mão de Moisés para recuperar a terra de Canaã. Mas ele salvou o povo dele, mas por outro ele também escravizou o povo dele. Mas foi isso que o povo virou escravo do Egito. Então o êxodo hoje foi por causa do erro de Jacó e de José. Mas isso aí para mim é o clássico de visão de curto prazo. Porque o longo prazo ia ser mais difícil. Ele ia ter que recomeçar tudo, mas ele ia recomeçar tudo no lugar certo. Ia ser mais difícil, mas como o mundo tava passando fome, o Egito era abundante, ele era... Vem todo mundo pra cá, gente. Tá tudo confortável pra cá. E sabe qual é a leitura bíblica de tudo isso, para terminar o último elemento? Na cultura deles, é o seguinte, se Deus permitiu, Deus fez. A gente separa aquilo que Deus permite do que Deus faz diretamente. Mas na cultura deles misturavam. Tanto é que quando Daniel vai escrever sobre o ataque do rei Nabucodonosor, a gente já fez Daniel aqui, né? Daniel falou o seguinte, no 3º ano do reinado de Joaquim, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá e tudo mais. O José também, quando ele vai falar com os irmãos, ele fala o seguinte, o Senhor permitiu que vocês me fizessem esse mal. Então havia uma noção muito grande da soberania de Deus na história, a despeito de. Então, Deus viu que Jacó errou, que José errou, mas isso aqui está a magia, o milagre, o inexplicável da providência divina. Deus consegue tirar bênçãos até daquilo que originalmente ele não desejava.
Deus consegue transformar até os erros humanos em bênçãos. Deus permite que o erro aconteça, Deus não intervém em todos os erros, e ele tira depois uma bênção, tira depois uma lição, e essa lição às vezes é tirada em meio à luta. Eu já passei pela angústia de lutar com Deus algumas noites, como Jacó. Não aquela mesma angústia de Jacó que profetizou Jeremias, que é mais reservada ao tempo da grande tribulação, mas uma angústia de Jacó pessoal. E o que eu deixo para vocês de finalizar, de lição assim dessa história é isso. Deus continuará sendo seu Deus. Quer ele te dê fartura, quer ele te dê primogenitura, quer ele machuque a sua perna e lute com você e te deixe sequelado. Deus é Deus. Você vai prevalecer porque Deus está lutando com você, porque ele está treinando você como grande guerreiro para a luta do bem contra o mal.